A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova a privatização da Sabesp em votação única. Para fazer justiça com as próprias mãos, moradores de Copacabana criam um grupo para combater criminalidade na zona sul do Rio de Janeiro. IBGE aponta que mais de 10 milhões de jovens não estudavam e nem trabalhavam em 2022. Brasileiros já renegociaram 29 bilhões de reais em dívidas e governo federal vai prorrogar programa Desenrola por mais 3 meses. Novembro bateu o 6º recorde de calor consecutivo na Terra e 2023 será o ano mais quente da história. Na Antártida, pinguim de barbicha faz 11 horas de sono divididas em 10 mil pequenos cochilos diários. Hoje, 6 de dezembro, é dia de celebrar mais um ano de vida do missionário R.R. Soares, que completa 76 anos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo foi aprovada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Durante a sessão, integrantes da Unidade Popular entraram em confronto com a Polícia Militar ao invadirem o plenário, que teve que usar gás de pimenta e cacetetes. A votação foi suspensa por um período e retomada para a tomada de decisão. Foram 62 votos a favor e 1 contrário. Agora o projeto será encaminhado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o autor do projeto, para sanção ou veto. O projeto de lei do governo de Tarcísio de Freitas vem movimentando a Alesp nesse final de ano e tem sido considerado como o principal tema discutido para aliviar as contas do Estado para o ano que vem. Isso porque a venda da Sabesp foi um dos pontos prometidos por Tarcísio durante a campanha eleitoral para o governo paulista. A Sabesp é considerada uma das maiores companhias de saneamento do mundo e atende 375 municípios paulistas. Mas, para o atual governador, a venda pode ser mais vantajosa. Não estou falando que a Sabesp não seja uma empresa arrumada. Perante as outras que nós temos, é uma empresa já listada, mas sem dúvida nenhuma, o controle privado vai ser muito melhor. E eu não tenho dúvida disso, é uma meta. Se chegando lá, a gente vai vender Sabesp, sim, vai vender participação da Sabesp. O debate entre privatizar ou não a Sabesp é gerido principalmente pela questão financeira. Contudo, dados do 3º trimestre deste ano mostraram que a empresa, hoje estatizada, ou seja, controlada pelo governo paulista, registrou um lucro líquido de mais de 846 milhões de reais. O valor chama a atenção e tem sido o principal motivo para a defesa de que, caso a Sabesp seja privatizada, essa ação seria um tiro no pé do Estado. Exemplos não tão positivos sobre a privatização aqui no Brasil também voltaram ao debate, como foi o caso do aumento expansivo das tarifas no estado fluminense. Após a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, a tarifa social custa em média R$ 45,32, enquanto em São Paulo, R$ 22,38. Mas em São Paulo a situação só será comparada quando o projeto ser sancionado pelo governador. O plano de Tarcísio de Freitas prevê investimentos de 66 bilhões de reais até 2029. Os investimentos incluem, além da universalização dos serviços, obras de dessalinização da água, aportes na despoluição dos rios Tietê e Pinheiros e ainda intervenções de prevenção e mudanças climáticas. Os deputados da oposição questionam o fato de que a privatização está sendo votada como projeto de lei e não como uma proposta de emenda à Constituição. Sendo assim, a forma como está sendo conduzida se tornaria inconstitucional, já que seria necessário alterar o texto da Constituição.
Os deputados do PT e do PSOL, por exemplo, pretendem entrar com uma representação na Justiça para barrar o projeto de lei. Essa polêmica ainda traz uma outra contradição. Enquanto a tendência de privatização de sistemas de saneamento caminha a passos largos no Brasil, entretanto, crescem no mundo exemplos que vão na direção oposta, devolvendo a gestão das águas ao controle público após períodos de concessão privada. De acordo com o levantamento do banco de dados Public Futures, coordenado pelo Instituto Transnacional na Holanda e pela Universidade de Glasgow, na Escócia, entre 2000 e 2023, houve 344 casos de reestatização de sistemas de água e esgoto mundo afora, a maioria na Europa. Ainda de acordo com o estudo, 90% dos sistemas de água no mundo são de gestão pública. Moradores de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, decidiram fazer justiça com as próprias mãos para combater a violência que tomou conta do bairro nas últimas semanas. Para isso, os justiceiros combinam as ações em grupos de WhatsApp e percorrem as ruas vestidos de preto para caçar os ladrões. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que entre janeiro e outubro deste ano, nas áreas da 12ª DP em Copacabana e 13ª em Ipanema, o número de roubos de celular subiu em mais de 33% e os assaltos a pedestres subiu em 1,1%. Além dos roubos, agressões também fazem parte das ações dos criminosos. E esses recentes casos de violência motivaram a criação de grupos de justiceiros para combater os assaltos. Através de redes sociais, os integrantes combinam estratégias para combater a criminalidade e mostram que irão usar armas brancas, como soco inglês, pedaços de madeira e facas. Em nota, a Polícia Civil informou que tomou conhecimento da situação e disse que diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Já a Polícia Militar disse que atua na região para prender em flagrante qualquer envolvido em crimes e que possui policiamento reforçado para reduzir os índices criminais no bairro. O secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, Victor Santos, afirmou que os grupos de justiceiros que prometem atuar contra a ação de assaltantes em Copacabana são criminosos. Ele disse, abre aspas, justiceiro é o berço da milícia. É exatamente isso, um grupo que se acha acima do bem e do mal, que se acha no direito de fazer justiça com as próprias mãos. E antes da milícia, nós tínhamos os grupos de extermínio. Praticam crimes com o objetivo de evitar crimes, mas na verdade são todos eles criminosos. O justiceiro é criminoso, fecha aspas. Justiça com as próprias mãos é crime previsto no artigo 345 do Código Penal brasileiro, disse Victor Santos. Um atirador atacou um campus de Las Vegas da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. Até a última atualização, 3 pessoas morreram. Segundo uma publicação nas redes sociais, o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas disse que o suspeito morreu. Os alunos de Beacon Hall, sede da Lee Business School da Universidade de Nevada, foram surpreendidos durante mais um dia letivo. Às 11h54 da manhã, no horário local, a universidade postou um aviso de emergência online que dizia: a polícia universitária está respondendo ao relato de tiros. Evacue para uma área segura, corra, esconda-se e lute. Pouco depois, a universidade também publicou que a polícia estava recebendo relatos adicionais de tiros disparados no diretório acadêmico e aconselhou as pessoas saírem da área. De acordo com o seu site, o local do ataque oferece cozinhas e laboratórios para serviços de alimentação, laboratórios de informática e salas de aula. A Casa Branca informou que está monitorando a situação de perto. Após o episódio, 1.200 voos foram adiados em Las Vegas. A instituição de ensino está localizada a poucos quilômetros do local de um ataque a tiros que aconteceu em 2017 em um festival de música da região, que deixou pelo menos 58 pessoas mortas e centenas de feridos.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o exército de Israel está cercando a casa de um dos líderes do grupo terrorista Hamas em Gaza. Nesta quarta-feira, um grupo de 85 brasileiros e palestinos conseguiu chegar até a fronteira com o Egito e aguarda a autorização para deixar o Oriente Médio. Diversos parentes dos resgatados no primeiro grupo aguardam ansiosamente o sinal verde para reencontrar com os familiares. Antes de chegar na fronteira com o Egito, o grupo estava concentrado perto do controle da cidade fronteiriça de Rafah, cidade entre o sul de Gaza e o nordeste do Egito, única via de saída do território palestino. Ainda existem outras 17 pessoas que constam na lista de nomes enviadas pelo Itamaraty a Israel e ao Egito, que aguardam autorização para deixar Gaza em residências próprias no sul do território palestino. A embaixada brasileira espera que a autorização saia ainda nesta semana, principalmente pelos intensos bombardeios no sul de Gaza, onde parte do grupo que espera a liberação da lista do Itamaraty estava até ontem. Enormes nuvens de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Gaza, vindo do sul de Israel nesta quarta-feira, enquanto aviões de guerra israelenses bombardeavam alvos em todo o território costeiro densamente povoado. O dia de hoje está sendo considerado um dos mais pesados dos combates nos 2 meses desde que Israel iniciou a sua campanha militar para eliminar o grupo terrorista Hamas. As tropas israelitas travaram batalhas com Hamas no sul de Gaza, depois de chegarem ao coração da cidade de Khan Yunis, forçando civis palestinos a procurarem refúgio em outros locais. Atitudes que fizeram as áreas seguras da região diminuírem. No norte de Gaza, tanques, barcos de guerra e aviões de guerra atacaram áreas do campo de refugiados de Jabalia, bem como estradas e casas. O exército israelense também divulgou um vídeo que dizia mostrar ataques aéreos contra alvos do Hezbollah no Líbano. Nesta quarta-feira, também Netanyahu declarou que as forças israelenses estavam cercando a casa do principal líder do Hamas em Gaza. O chanceler disse que o líder do grupo terrorista pode até escapar dessa vez, mas é apenas questão de tempo até ele ser capturado. E a seguir, IBGE aponta que mais de 10 milhões de jovens não estudavam e nem trabalhavam em 2022. E ainda, brasileiros já renegociaram 29 bilhões de reais em dívidas e programa Desenrola será prorrogado por mais 3 meses. O governo federal vai prorrogar o programa Desenrola por mais 3 meses. Até agora, 10 milhões e 700 mil pessoas já renegociaram dívidas que ultrapassam os 29 bilhões de reais. O Ministério da Fazenda está preparando uma medida provisória para prorrogar o programa Desenrola até março de 2024. O texto deve ser enviado ao Congresso Nacional na semana que vem e precisará ser aprovado pelos parlamentares, mas já entra em vigor assim que for publicado. A previsão inicial era que o programa de renegociação de dívidas terminasse agora no mês de dezembro, mas com essa medida, o programa seguirá por mais 3 meses em 2024. No mesmo texto, o governo vai retirar a exigência dos selos de segurança prata e ouro da plataforma GovBR para fazer a negociação pela internet. Mas o Ministério da Fazenda garante que essa ação não trará risco aos usuários. Até agora, 10 milhões e 700 mil pessoas renegociaram dívidas atrasadas que somaram 29 bilhões de reais. O governo federal considera o programa Desenrola um sucesso. Por isso, pretende tornar essa iniciativa de renegociação de dívidas facilitada permanente. Esse é o nosso desejo. A gente acha que tem 2 componentes aqui no Desenrola que são importantes. Um é um componente conjuntural. O programa pega só dívidas que foram oriundas do período de pandemia e da crise que a gente teve. Então, esse é um ponto importante. As dívidas do Desenrola só são as dívidas contraídas até o ano passado, o final do ano passado. E ele tem o apoio do fundo garantidor para a renegociação da dívida.
A gente não pretende manter o apoio do Fundo Garantidor, mas a gente quer manter a plataforma disponível. Porque esse eu acho que é o elemento estrutural de longo prazo. O que falta muito? A gente vê muita renegociação à vista no programa. Nos surpreendeu o volume de renegociação à vista. E reforça um diagnóstico que a gente já tinha. Como o valor das dívidas é pequeno, em geral, muitas vezes o credor quer dar o desconto, o devedor, com aquele desconto, estaria disposto a fazer o pagamento, mas eles não se encontram e custa caro para eles se encontrarem, dado o valor da dívida. A plataforma é um legado que fica para a sociedade para se fazer isso. E, além do mais, ela faz uma coisa adicional, que a gente viu nesses últimos exemplos aqui, que é muito relevante. Ela permite que o cidadão consolide todas as suas dívidas num lugar só. Então, ele se estrutura. Ele tem 20 dívidas. Ele refinancia todas. As dívidas que mais foram renegociadas através do programa Desenrola são relacionadas a serviços financeiros, como cartão de crédito ou empréstimos. Depois, vêm os débitos com comércio, conta de luz e dívidas relacionadas à educação. A média de descontos concedidos no programa Desenrola é de 90%. E pela plataforma, o tempo médio de navegação para renegociar uma dívida é de apenas 4 minutos. Quem preferir, também pode procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. População, que isso é muito importante. Pense numa pessoa que está com uma dívida de cartão de crédito. Ela está pagando, a dívida dela está quintuplicando a cada ano. Se ela está em aberto, ela multiplica de valor 5 vezes a cada ano que essa dívida está em aberto. Se a dívida está lá no Desenrola, a pessoa pode ir lá, ela vai trazer a dívida dela, que, digamos, custe R$10.000 para R$1.000, e a partir do momento que ela renegociou, os juros dela caem de 500% ao ano para 1,8% ao mês. Sai de 15% ao mês, em geral, é a média dos juros de cartão de crédito, para 1,8% ao mês. A pessoa não precisa pagar a primeira parcela à vista, ela só vai pagar a primeira parcela no ano que vem. Então, é um benefício muito grande para a população. E eu acho que é isso que a gente está querendo, essa mensagem que a gente precisa passar. É simples renegociar, vá a desenrola.gov.br, não precisa dar entrada, você vai reduzir seus juros e você vai se apropriar de um desconto de 90% em média aqui. De cada 5 jovens entre 15 e 29 anos de idade, 1 não estudava e nem trabalhava em 2022, o que totaliza 10.900.000 indivíduos. Os dados fazem parte do levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Deste total de nem, 43,3% eram mulheres pretas ou pardas, 24,3% eram homens pretos ou pardos, 20,1% eram mulheres brancas e 11,4% eram homens brancos. Os dados ainda mostraram que no ano passado, 4.700.000 jovens não procuraram empregos nem gostariam de trabalhar. Desse grupo, estavam 2 milhões de mulheres responsáveis por cuidar de parentes ou de trabalhos domésticos. Com a pandemia, a proporção de jovens nem saltou de 24,1% em 2019 para 28% em 2020. Desde então, o número registrou 2 quedas seguidas até chegar ao patamar de 2022. De acordo com o IBGE, dos quase 11 milhões de jovens que não estudam e seguem desempregados, 61,2% se encontram abaixo da linha da pobreza. Dentro desse recorte, 47,8% eram mulheres pretas ou pardas. Após a pandemia da Covid, a retomada no mercado de trabalho e o fortalecimento de programas sociais levaram a uma redução na desigualdade social no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 16 milhões de brasileiros saíram da faixa da pobreza entre 2021 e 2022. Apesar da queda, ainda se mantém como uma das mais altas do mundo. A desigualdade social no Brasil chegou no ano passado ao menor patamar dos últimos 10 anos. Os dados da nova série histórica de indicadores sociais do IBGE
apontam que a retomada do mercado de trabalho e o fortalecimento de programas sociais contribuíram para o resultado. Apesar de reduzir, a desigualdade ainda se mantém como uma das mais altas do mundo. Em outubro deste ano, o número de brasileiros ocupados chegou a 100 milhões de pessoas pela primeira vez. É o maior patamar desde o início da série histórica do IBGE, iniciada em 2012, renovando o recorde batido no levantamento anterior. O índice de Gini, de 0 a 1, que mede a desigualdade de renda, ficou em 0,518 no ano passado. Mas, de acordo com o IBGE, se os programas sociais não existissem, o resultado poderia ficar pior, chegando a 0,548. Apesar da melhora nos indicadores sociais, cerca de 67 milhões e 800 mil brasileiros estavam em condições de pobreza em 2022, com renda nominal inferior a $5,5 por dia. Outros 12 milhões e 700 mil estavam em condição de extrema pobreza, com menos de $2 de renda diária. De acordo com o cálculo do IBGE, a ausência dos programas sociais teria elevado a proporção de pobres do país de 31,6% para 35,4%. Já a extrema pobreza teria subido de 5,9% para 10,6% da população do país. Outro dado importante do levantamento é que 40% das pessoas pretas ou pardas eram pobres em 2022, patamar quase 2 vezes maior que a taxa da população branca de 21%. No mercado financeiro, os investidores ainda repercutiram dados do mercado de trabalho norte-americano e de olho em eventuais sinais sobre os próximos passos do Banco Central dos Estados Unidos na condução dos juros básicos no país. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,48%, cotado em R$ 4,90 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,01%, aos 125.623 pontos. O governo de São Paulo divulgou hoje que o parcelamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, começará a vencer no próximo dia 11 de janeiro. O pagamento poderá ser à vista ou dividido em até 5 parcelas. A vantagem é que, ao pagar o valor cheio, o proprietário terá um desconto de 3%. Mas, se escolher pagar à vista no mês de fevereiro, eles perderão o desconto. Além dessas formas de pagamento, também será possível pagar via Pix. Os valores do imposto ainda não foram divulgados. E os deputados da Bahia aprovaram por unanimidade a isenção do IPVA para os carros elétricos que custam até R$ 300 mil. Já os veículos acima deste valor ficarão com uma taxa de 2,5%. O objetivo é incentivar a compra destes automóveis que preservam o meio ambiente. O texto seguirá agora para a sanção do governador Jerônimo Rodrigues. Diversas empresas e associações de setores como tecnologia e comunicação lançaram hoje um movimento contra uma possível taxação de rede da internet. A chamada Aliança pela Internet Aberta é contra um possível tributo para financiar parte dos custos da infraestrutura do espaço virtual. Essa taxa é defendida por algumas operadoras de telecomunicações e seria repassada para os provedores de conteúdo e aplicações, como serviços de streaming, inteligências artificiais e saúde digital. A Agência Nacional de Telecomunicações deverá abrir uma nova consulta pública para analisar o tema. Para aplicar golpes na internet, criminosos têm invadido contas do Google para comprar anúncios no buscador. Os sites falsos costumam oferecer produtos por preços abaixo do praticado no mercado para atrair clientes que ficam sem receber as mercadorias. Um desses casos envolveu o site estoquedobrasil.com, denunciado por ofertas fraudulentas durante a Black Friday. Esse endereço, por exemplo, comprou R$ 72 mil em anúncios a partir de uma conta roubada no Google Ads. O maior buscador da internet deixou as publicidades no ar por 13 dias após ser notificado da invasão do perfil. Um site que imitava um revendedor oficial do Rock in Rio com ofertas fraudulentas aparecia em primeiro no anúncio nas buscas pelo festival de música.
Procurado, o Google afirmou que age imediatamente quando identifica comportamentos suspeitos. Em sua política de anúncios, a empresa diz que usa avaliação humana e de inteligência artificial para detectar material publicitário que viola as normas da plataforma. Um relatório anual da empresa afirmou ter removido 5 bilhões e 200 milhões de propagandas abusivas e restringido 4 bilhões e 200 milhões de anúncios em 2022. Nesse processo, 6 milhões e 700 mil contas foram suspensas. Após a desativação da conta, o usuário perde acesso aos demais produtos do Google, como YouTube e Gmail. A empresa vítima do golpe também pode pedir reembolso, desde que ative o método de segurança autenticação em 2 fatores na conta, segundo o Google. O gigante das buscas não respondeu quem arca com os prejuízos em caso de estorno. De acordo com as normas, quando a falha de segurança advém de erro da plataforma, a empresa de tecnologia fica com o prejuízo, caso a contestação do pagamento seja aceita pela emissora do cartão. O episódio de impulsionamento do site estoquedobrasil.com, entretanto, mostra gargalos nos procedimentos de segurança do Google. E a seguir, moradores dos bairros afetados pelo colapso da mina 18 em Maceió fazem protesto contra a Braskem. E ainda, novembro bateu o 6º recorde de calor consecutivo e 2023 será o ano mais quente da história. Devido às altas temperaturas, 2023 será o ano mais quente que se tem registro, segundo dados divulgados por pesquisadores do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia. Inclusive, já são 6 meses consecutivos quebrando recordes de calor. Desde junho, o calor vem aumentando, surpreendendo cientistas que relataram que, nesse tempo, a temperatura chegou a ser 2 graus mais quente que a era pré-industrial. De acordo com o observatório, novembro de 2023 foi mais quente que o mesmo mês em todos os outros anos no mundo todo. Nesse mês foi registrada uma temperatura média do ar de superfície de 14,22 graus Celsius, 0,85 graus acima da média de novembro de 1991 até 2020. Além de tudo, a média da temperatura de janeiro a novembro de 2023 foi 0,13 graus mais quente que a média do mesmo período de 2016, ano mais quente registrado até então. E por falar em calor, este mês de dezembro é dedicado à prevenção e combate ao câncer de pele, que é o de maior incidência no país. Dezembro laranja. Em todo o país, especialistas orientam para a prevenção do câncer de pele. Em Campo Grande, uma parceria entre o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian e a Sociedade Brasileira de Dermatologia de Mato Grosso do Sul prestaram atendimento gratuito à população. O objetivo da nossa campanha é conscientizar as pessoas sobre o câncer de pele. Dezembro laranja é o mês escolhido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para que as pessoas tenham a noção de que uma pintinha não é só uma pintinha. Pode dar um problema, pode ser um câncer de pele e precisa de avaliação de um especialista, que é o dermatologista. Por isso que a gente chama de dezembro laranja. E principalmente também porque dezembro é quando os raios UV são os mais intensos. Então esses raios, eles aumentam a chance de ter o câncer de pele. Por isso que a gente fala, entre as 9 da manhã e as 4 da tarde, não pegar muito sol. Tentar se proteger, utilizar filtro, usar chapéus, bonés, coisas que não permitam que o sol chegue na sua pele. Porque essa radiação, a longo prazo, é o que vai causar o câncer de pele. Dona Nelly tem 86 anos e já passou por cirurgias para a retirada do câncer. Durante a ação, mais um diagnóstico. A mancha no nariz é um sinal da doença. Já fiz várias e agora vou fazer outra. Vim com atendimento mandada pela médica lá do SEM, né? Ela que enviou para aqui e eu vou passar novamente, né? O câncer de pele é o mais comum no Brasil. A incidência é maior, inclusive, que o câncer de mama e o de próstata. De acordo com o INCA, no Brasil surgem 180 mil novos casos ao ano. A cada ano surge em torno de 150 mil, 180 mil
câncer de pele no Brasil. Então, isso levou a Sociedade Brasileira de Dermatologia a tomar essa atitude da realização dessas campanhas anuais. Hoje está acontecendo, hoje 2 de dezembro, está acontecendo em todo o Brasil uma campanha tipo essa que estamos fazendo aqui. Em todos os estados, várias cidades do Brasil, com a pretensão de fazer o maior número de diagnóstico possível. O especialista fala da regra 70/30 e explica que a prevenção deve começar na infância. É importante a gente lembrar da regra dos 70/30. 70% do sol que a gente pega na vida é o sol que a gente acha que a gente não pega, que é do carro para o serviço, do carro para casa, aquele rapidinho no sol. Esse é o sol que você mais pega na vida. Então, nesses dias você tem que estar prevenido. Então, utilizar filtro solar é importante. E é importante também usar as proteções físicas que a gente chama. Bonés, chapéus, camisetas de manga comprida, entre outras coisas. Uma operação conjunta envolvendo forças policiais colombianas e brasileiras resultou na desmobilização de garimpos ilegais na fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Foram destruídas 19 dragas na selva amazônica que eram usadas para a extração ilegal de ouro. Uma operação conjunta envolvendo forças policiais colombianas e brasileiras resultou na desmobilização de garimpos ilegais na fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Foram destruídas 19 dragas na selva amazônica que eram usadas para a extração ilegal de ouro. A operação binacional é um marco no combate à mineração ilegal e à contaminação ambiental, destacou a polícia em um comunicado. Autoridades ambientais, Interpol, militares da aeronáutica e policiais dos 2 países trabalharam durante 3 dias na operação, que chamaram de Maloca Grande. Economias ilícitas foram diretamente afetadas, especificamente a exploração ilegal de minério. Nesta operação foram destruídas 19 dragas que se dedicavam à exploração ilícita de ouro. Os depósitos atingidos tinham capacidade para extrair mensalmente 23 quilos de ouro. Segundo as autoridades, o dinheiro obtido com a venda de ouro era fonte de financiamento de armas e explosivos de uma das maiores organizações criminosas do Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral e a Agência Nacional de Telecomunicações assinaram um acordo para combater a desinformação nas eleições com o uso de inteligência artificial. No ano que vem, brasileiros de todo o país irão às urnas para votarem em seus vereadores e prefeitos. Com a ajuda da inteligência artificial, as autoridades estão aprimorando as formas de combater informações falsas. O acordo permite que as 2 instituições atuem juntas para a derrubada de perfis que estejam infringindo as normas eleitorais de maneira rápida. A medida passará a valer após a publicação no Diário Oficial da União, mas ainda não há data prevista. Os moradores dos bairros afetados pelo colapso da mina 18 em Maceió fecharam a Avenida Fernandes Lima, um dos principais eixos da cidade, em protesto contra a Braskem, empresa responsável pela exploração de salgema em Minas, que resultou no afundamento do solo e remoção forçada de cerca de 60 mil pessoas em 5 bairros da capital alagoana. Com faixas e cartazes, a população cobra pagamento de indenizações pela mineradora e investigação do crime ambiental. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o ritmo de afundamento do solo está em 0,28 centímetros por hora e, por isso, o risco de colapso da mina 18 continua em alerta máximo. O presidente Lula se reuniu hoje com o ministro Mauro Vieira para discutir o possível conflito entre Guiana e Venezuela. O governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores e do Exército, acompanha o tensionamento da situação entre a Venezuela e a Guiana. O Itamaraty informou em nota nesta quarta-feira que já comunicou aos 2 países o posicionamento oficial de que é importante manter o diálogo para buscar uma solução pacífica. Já o Exército Brasileiro antecipou o reforço de tropas na região de fronteira. Um efetivo de 2.000 militares foi intensificado para aumentar a vigilância e a proteção do território nacional
nessa área que pode ter um conflito deflagrado a qualquer momento. Além do aumento no número de militares, 16 carros blindados foram enviados para Boa Vista, capital de Roraima, para aumentar a proteção na região. Segundo o Exército Brasileiro, do lado de cada fronteira, do lado brasileiro da fronteira, a situação até o momento é normal. A tensão na tríplice fronteira tem se intensificado depois que o presidente venezuelano Nicolás Maduro realizou um plebiscito para discutir a anexação de 2/3 do território da Guiana à Venezuela. Trata-se de uma região chamada Essequibo. O governo venezuelano disse que o território foi retirado do país em 1899 e reivindica a anexação dessa área. A Guiana discorda deste argumento e acionou o Tribunal de Justiça Internacional para resolver a situação. A Corte Internacional de Justiça da ONU já decidiu que a Venezuela não pode tomar providências para anexar a região de Essequibo ao território venezuelano. Mas mesmo com essa decisão, Nicolás Maduro já apresentou um novo mapa da Venezuela, considerando o aumento do território. E ainda hoje, Rio de Janeiro vai oferecer apoio psicológico para cuidadores e responsáveis por pessoas com deficiência. E ainda, hoje, 6 de dezembro, é dia de celebrar mais um ano de vida do missionário R.R. Solares, que completa 76 anos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga o registro de pensão alimentícia no e-social, o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O objetivo é facilitar o pagamento do benefício quando o devedor trocar de emprego. O empregador ficará com a responsabilidade de registrar no e-social o desconto da remuneração por pensão alimentícia dos seus trabalhadores. Ou seja, quem está recebendo o benefício não precisará mais fazer um novo pedido para ter o reajuste. A proposta será encaminhada ao Senado. O Estado do Rio de Janeiro vai oferecer apoio psicológico para cuidadores e responsáveis por pessoas com deficiência. Pais e cuidadores de pessoas com deficiência deverão ter atendimento psicológico online gratuito no estado do Rio de Janeiro, através do Programa de Saúde Mental Prevenção de Depressão e Suicídio. A lei sancionada pelo governador Cláudio Castro tem como finalidade oferecer apoio e assistência para prevenir o adoecimento, estresse e depressão dessas pessoas. Os benefícios serão oferecidos aos pais e cuidadores cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor correspondente a 3 salários mínimos. Um levantamento sobre esse tema realizado pelo Instituto Data Senado mostrou que mais da metade dos cuidadores se sentem sobrecarregados e que aumenta as chances do desenvolvimento de algum problema relacionado à saúde mental. A nova lei estabelece também que o Poder Executivo está autorizado a criar um aplicativo de celular gratuito de fácil visualização, com recurso de tecnologia assistiva para o oferecimento do atendimento por videoconferência. O agendamento deverá ser realizado diretamente pelo aplicativo. Ter uma noite mal dormida não significa apenas ficar com olheiras ou cansado ao longo do dia. A qualidade do sono impacta também no bem-estar do corpo e da mente, humor, na vida social e também nos sistemas imunológico e cardiovascular. Nosso corpo funciona como uma máquina e o sono é o principal promotor do equilíbrio interno do organismo, ou seja, tudo precisa funcionar de forma excelente. Se ele está ruim, o corpo vai falhar, então o sono não deve ser descuidado, porque se for insuficiente, pode ser associado a distúrbios cardiometabólicos, aumentando o risco de diabetes, diabetes gestacional, obesidade, doença arterial coronária e doenças cardiovasculares. Pode também afetar o sistema imunológico e infecções, trazer problemas neurológicos, já que os distúrbios do sono contribuem para o declínio cognitivo e para o aumento do risco de Alzheimer e doenças relacionadas. Sem contar que a deficiência aumenta o risco de ansiedade, depressão grave e transtorno bipolar.
Especialistas explicam que esses prejuízos são sentidos por pessoas que privam o sono por um longo prazo. Portanto, tudo bem não ter uma boa noite de sono. O problema é quando a noite mal dormida se torna recorrente. Dormir bem é uma sensação subjetiva, mas que está associada a ter um sono na qualidade e quantidade adequadas. O mais recomendado costuma ser de 8 horas por dia para relaxamento do corpo. Mas uma noite de descanso pode variar de acordo com a idade e a saúde de cada um. Um recém-nascido precisa dormir de 14 a 17 horas por dia. Criança em período escolar entre 6 e 13 anos, de 9 a 11 horas. Já um adulto de 26 a 64 anos, uma média de 7 a 9 horas todos os dias. Seguir uma dieta vegana por 8 semanas já é o suficiente para melhorar a saúde cardiovascular. O fato foi descoberto por uma pesquisa realizada pela Stanford Medicine. Para realizar o estudo, foram selecionados 22 pares de gêmeos idênticos, ou seja, 44 participantes. Todos eles faziam parte de um banco de dados da universidade por serem saudáveis e não possuírem doenças cardiovasculares pré-existentes. Cada um deles adotou uma dieta vegana, sem carne ou produtos de origem animal, como ovos ou leite, enquanto o outro adotou uma dieta com frango, peixe, ovos, queijo, laticínios e outros alimentos de origem animal. Ambas as dietas saudáveis e balanceadas. Nas 4 primeiras semanas de observação, os participantes receberam suas refeições prontas e nas últimas 4 semanas eles prepararam suas próprias refeições. O nível de colesterol LDL, considerado ruim, caiu mais para os veganos em comparação aos da outra dieta no final do estudo. Os participantes veganos também mostraram uma queda de cerca de 20% na insulina em jejum e perderam em média 4 quilos a mais que os onívoros. Com o estudo, os pesquisadores conseguiram limitar as diferenças causadas pela genética e por escolhas de estilo de vida, para conseguir quantificar os benefícios para o coração de uma dieta vegana em comparação a uma dieta convencional. Assim, os resultados mostraram que, pensando na longevidade, a maioria das pessoas se beneficiaria se adotasse uma dieta baseada em vegetais. Os pinguins de barbicha, espécie que faz seus ninhos na Antártida, dormem 11 horas por dia, divididas em 10.000 pequenos cochilos. Embora pareça muito, esse tempo de sono desses animais tem uma explicação. O motivo dos 10.000 mini cochilos diários, segundo foi publicado na revista Science, é porque os pinguins precisam se manter vigilantes enquanto tomam conta de seus ovos ou filhotes e evitar a aproximação de vizinhos e aves predatórias. O tempo médio de cada mini cochilo é de apenas 4 segundos. Pode até parecer pouco, mas o tempo é considerável para que a espécie consiga descansar em meio ao caótico ambiente compartilhado com outras aves e animais com muito barulho e cheiro desagradável. A recém-descoberta vinha sido estudada desde 2014, quando um ecologista comportamental do Instituto de Pesquisa Polar da Coreia estava na Antártida realizando uma pesquisa de campo e notou pela primeira vez como os pinguins cochilavam. O que mais chamou a atenção foi o tempo que eles dormiam, já que eles apenas tiravam um cochilo e acordavam. Para obter resultados, o ecologista e seus colegas visitaram uma colônia de pinguins que fazem seus ninhos na ilha King George, na Antártida, durante 4 anos. Eles passaram horas para capturar e instalar equipamentos em 14 pinguins, além de filmarem seus comportamentos de sono. A verificação dos dados levou ao número de 10.000 cochilos, com média de 4 segundos cada. Esses cochilos ocorriam até mesmo enquanto eles estavam no mar buscando alimentos.
Os pesquisadores viram que, apesar dos cochilos rápidos, esses pinguins conseguiam chegar ao estágio de sono de ondas lentas, conforme as gravações de suas ondas cerebrais. O microsono dos pinguins pode trazer alguns benefícios, como remoção de resíduos tóxicos no cérebro. Mesmo com a descoberta, alguns neurocientistas afirmaram que dormir tão rapidamente pode ser apenas uma tentativa fracassada de dormir mais profundamente em um ambiente caótico. O estudo do sono em meio à natureza é valioso, já que a maioria dessas pesquisas em animais costuma ocorrer em condições controladas e seguras no laboratório. Hoje, dia 6 de dezembro, é dia de festa. É uma data muito especial. A Igreja Internacional da Graça de Deus comemora o aniversário de 76 anos do missionário R.R. Soares. Mais do que um exemplo, uma vida dedicada às obras de Deus merece ser comemorada. E a RIT preparou uma homenagem especial para esse dia. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. No 7º, ele descansou. Em 2 de Pedro 3,8, a palavra diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E por isso, há quem diga que os 7 dias da criação, na verdade, representam 7.000 anos. Fato é que sabemos que ele é capaz de criar tudo em 7.000 anos, 7 dias ou 7 segundos. Ele é Deus. Há também quem diga que desde que o tempo foi criado, existe a tal da matemática. E falando em matemática, a gente lembra logo de números, né? E eles podem significar muitas coisas. Por exemplo, do que você lembra quando vê esta equação? Números também representam datas importantes, como o que aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Ou então em 31 de outubro de 1517. Mas agora, preste atenção nestes fatos. Em 1492, Cristóvão Colombo avistou a ilha de São Domingos durante sua jornada às Américas. Em 1865, é ratificado a 13ª emenda dos Estados Unidos, abolindo a escravidão. Já em 1877, Thomas Edison faz a primeira demonstração do fonógrafo, que revolucionaria a indústria da música, permitindo a gravação e reprodução do som. E sabe o que estes últimos 3 acontecimentos têm em comum? Todos ocorreram no dia 6 de dezembro. E que viagem interessante pela história nós fizemos até aqui. Pois agora eu quero falar do que aconteceu neste dia, 6 de dezembro, em 1947. Lá em Muniz Freire, no Espírito Santo, nascia um rapaz que aos 6 anos de idade aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a esta altura do campeonato, você já deve saber de quem estamos falando, não é? Mas eu vou fazer você me dizer quem é esta pessoa ao me responder primeiro quem é você. Meu nome é Carolina. Eu sou Bárbara. Meu nome é Hilton. Diogo. Maria. Eu sou Adailton. Suzana. Sou a Mayara. Sou a Alessandra. Laís. Diogo. E eu sou a Júlia. Já deu para perceber que você é evangélico. E de qual igreja você é? Eu sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. Sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. E o que você responde quando te perguntam qual que é a Igreja da Graça? Aquela do missionário R.R. Soares. 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 Tá aí a resposta. Neste dia 6 de dezembro, o missionário completa 76 anos de idade. E nós sabemos que a Igreja da Graça e toda esta obra pertence ao Senhor Jesus. Mas assim como o apóstolo Paulo disse para sermos imitadores dele da mesma forma que ele foi de Cristo, nós, da Igreja da Graça, temos o missionário como nossa referência. Referência de homem de Deus, de trabalhador, de renúncia e dedicação à obra. O missionário já gravou 6.543 programas Show da Fé. Sabe aquelas mensagens diárias do Grace? Já foram escritas mais de 5.840.
As do Facebook, mais de 7 mil. Só de livros escritos são mais de 100, nos quais ele nos orienta não só a como tomar posse das bênçãos, mas a como estarmos cada vez mais próximos do reino. As canções escritas e gravadas já passam de mais de 760, sem contar aquelas que estão guardadas, que já devem passar de 1000 poesias que falam do amor de Deus. Tudo isso é traduzido para 29 idiomas, alcançando mais de 190 nações. Por ano, são milhares de horas de programação em rádios e televisões que fazem a diferença no Brasil e no mundo, levando o Evangelho e as maravilhas do Senhor. Alguns números a gente já perdeu de vista há muito tempo, com a quantidade de campanhas, milagres. O missionário é o maior exemplo de humildade, né? Outro dia eu perguntei para ele se ele tinha noção de tudo isso que ele já criou, né? Quantas pessoas ele já atingiu, que já está hoje o sinal no mundo todo, a rede de televisão, de rádio, essas campanhas que ele faz para o mundo afora. Ele falou, não, Caled, não quero nem saber. Eu falei, mas por que não? Não, porque senão a vaidade pode me pegar. Isso é obra de Deus, não é obra minha, não. Eu só sou uma ferramenta para ele. Existe humildade maior do que isso? Não existe, né? Isso é uma pessoa que, se você conhecer, você vai amar sempre ele. De qualquer forma, lembra da matemática? Todas essas obras vão somando, se multiplicando e fazendo com que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido ao redor do mundo. Tudo para a honra e glória daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor Jesus, por perpetuar a multiplicação dos pães, dos peixes, dos milagres e do teu grande amor, fazendo com que 76 signifique muito mais do que apenas 76. Missionário, só 2 palavras: renúncia, dedicação. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.